Boa noite, Fronteira. Eu sou Tita Jacques e estamos aqui para a segunda parte da entrevista com o Doutor Cícero. Vamos aprender na questão histórico-social a diferenciação entre o candomblé, a umbanda, a nação, a quimbanda, mas também a evolução histórica e a evolução social do candomblé em virtude do seu nascimento, em virtude da sua importância na evolução da história do Brasil e das questões da escravidão, do sequestro na África e no que traz hoje para a gente como resgate, como seres humanos e como seres civilizados, que é um diferencial bem importante para o nosso crescimento como ser humano e evolução como médium. Boa noite, Pai Cícero. Obrigado por sua atenção. Boa noite novamente. Vamos lá para a segunda parte. Sobre a questão da diáspora, vamos falar assim, tá? Teve a questão cultural do navio Atlântico e os navios negreiros, e basicamente a Costa da Mina e a Costa do Ouro. Só que na questão do candomblé, a gente tem que fazer dois vínculos. Primeiro, os escravos que saíram do Benin, do antigo Daomé, sobre a árvore do esquecimento, o famoso baobá, para quem não sabe, e as viagens desses atlânticos onde eram vendidos. Culturalmente se fala muito em brancos que escravizaram negros, mas foram os próprios negros que venderam os negros nos portos de Cuba antes de chegar na América. Então, a diáspora tem esse segmento. Tem um livro de Luiz Nicolau Pares, chamado A Fundamentação do Candomblé na Bahia. Esse livro conta o maior acervo que tem do navio Atlântico, do navio negreiro e tudo o que aconteceu historicamente, com teses vinculadas à questão cultural. Na biografia desse livro está lá a casa do meu avô, Kwezo Aradá, o Vodum Arrolo Bessem, em Santo André, no Egito Adansi. Meu maior sonho é ser referência bibliográfica. Então, nesse livro de Luiz Nicolau Pares tem essa cultura, entendeu? É totalmente diferente dos outros livros que se tem aí, que falam muito de folclore. Então a gente tem que ter a tese da diáspora verdadeira, o que chegou realmente com bases sólidas com relação a isso na questão cultural, e os acervos que se tem. Hoje no Brasil a gente tem o acervo no Museu do Maranhão, e tem um museu no Rio de Janeiro, tanto que acharam até bem no centro do Rio de Janeiro um cemitério e ossos antigos desses próprios negros. Então, por trás disso tem muita dor, tem muita cultura de pessoas. Eu tive em Oiudá, no Benin, onde tem o portal de Oiudá, onde os escravos partiram. O antigo Daomé. O antigo Daomé, tem o registro de uma pedra, entendeu? Então, eu tive lá, e isso é um segmento que machuca, você sente a energia das pessoas, sabe? E só de pisar naquela areia, eu trouxe um pouco daquela areia comigo. Hoje os africanos vendem panos, vendem isso, vendem aquilo, porque uma questão de comércio. Se tornou mais comercialização do que a religiosidade verdadeira. Eu não consigo imaginar qual é a vibração que tu sentiste lá, mas quando eu estive na Bahia, eu estive em Salvador, eu passei mal porque eu disse pro meu irmão o seguinte, que era vivo, eu disse o seguinte: parece que tem um vibracal no celular no meu pé, e a minha mão começou a suar. E eu perguntei para um moço que estava lá vendendo aquelas fitinhas, o senhor do Bonfim, eu disse para ele assim: que situação, eu estou me sentindo muito desconfortável aqui. E ele: mas é que aqui é o mercado onde vendem escravos, quem sabe até a tua ancestralidade. Eu digo: não me importa, nem segue me contando nada, porque eu senti antes de saber. Então eu já acho estranhíssimo. Você mencionou o que você sentiu, entendeu? É um pouco diferente do quando eu pisei dentro de uma casa tradicional de gente, certo? O coração palpita, entendeu? É totalmente diferente, porque no Vodum você tem que entrar bolado, você não entra acordado como no Queto, entendeu? Para você participar de Oroso, o teu santo tem que te pegar na sala, na frente de vários sacerdotes que dizem respeito àquela comunidade, onde vão jogar em cima da tua cabeça, e o mesmo jogo que der para um tem que dar para os outros 7 para confirmar o santo que ali está. Então é uma questão hierárquica bem diferente. Complexa. De princípios, de valores, os dogmas, que vem a ser o paradigma do conceito de cada pessoa, entendeu? É totalmente diferente. Por isso que eu sempre menciono que as casas matrizes são o elo para aquelas questões culturais dos cultos regionais que se tem pelo Brasil.
Porque a pessoa que quisesse aprender buscaria um bom sacerdote, uma matriz que existe até hoje. Quero compreender, quero entender. Vai ser bem recebido, entendeu? A gente tem documentários aí que, o Mindareuá, tem documentários de Megitó, de Idotés, de Donés, entendeu? Com pessoas com fundamento, entendeu? Para poder explicar, tirar uma dúvida das pessoas. E, às vezes as pessoas insistem em propagar um profano que não é verdadeiro por uma questão de valores, por ter quantidade e não ter qualidade dentro da casa. E, às vezes, não é esse o caminho. O seu santo sempre vai querer o melhor para você. Todo mundo diz, mas aqui o santo é dividido em 5 pares. Todo mundo tem um pai ou uma mãe de cabeça, ou uma mãe ou um pai, não existe outro. Você nasceu de um homem e de uma mulher. Exato! Chegou uma vez, não, isso é perfeito. Chegou uma vez aqui, um moço que ele disse que ele era filho de um pai de santo que eu conheço. E ele disse, o pai fulano lá de Xangô disse que eu sou filho de Ogum com Xangô e com... Eu sou filho de Ogum com Xangô e com Chapanã. E eu falei assim, nossa, já existia casamento homossexual pra cabeça. Nunca ouvi falar. E ele disse, mas acontece que eu quero seguir nessa mesma linha. Eu falei, essa linha não existe aqui. Eu nem sei como é que tu dá a cabeça para 3 orixás e 3 são homens. Não sei. Que assim, é questão de falta de cultura. Existe fundamentos de santo que você faz para a divindade ter aquela responsabilidade sobre aquele antepassado que ele viveu. Entendeu? Na realidade, a gente fala que a gente acorda 2.400 e poucas reencarnação de cada pessoa. Então existe muito mais do que só um livro ou só teorias que chegam à sociedade. Vão saber explicar. Como energias, como possessão, como transe, como incorporação. Tem suas qualificações subsequentes. É diferente. E cada ser humano é único através da sua ancestralidade, da sua encarnação atual. Pessoas descendem de espanhóis com italianos, outros com franceses e portugueses e assim sucessivamente. Entendeu? Mas todo mundo lá tem um pezinho na África, vamos ser bem francos para falar. Aí as pessoas dizem, então a África é o berço do universo. Sim, foi o único continente que não foi inundado no dilúvio dos povos semitas, assim falado. Os povos semitas que eu menciono é o cristianismo e os povos católicos. Entendeu? Então, existem questões que dizem que o ser humano é feito de essências de pó de estrela. E eu acredito nisso. Eu vivo dizendo seguidamente, né? Eu sou poeira estelar. As pessoas que respeitem minha humanidade, porque eu estou aqui para evoluir. Exatamente. Chico Xavier falava isso, o próprio Allan Kardec, Menelau, onde as luzes e os astros vinham visitar eles em conversas e tudo mais. Então não é só uma questão espiritual. Talvez essa mediunidade que eles tinham era de deuses, que a gente, às vezes, tem pessoas que têm mediunidades de evidência, outras sensibilidades sensitivas, outras de ver o espírito entrando no corpo da pessoa, e assim sucessivamente. Mas tudo dentro da vida é uma evolução. Então a gente tem que estar apto para poder aprender, conhecer, não criticar, mas simplesmente tentar compreender. Abertos, né? Entendeu? E é o que falta para muitas pessoas. Claro que muitas coisas eu não posso falar aqui, não posso mencionar, mas as teses, as fundamentações que tenho dos meus mais velhos e o que eu tenho de meus ancestrais da minha direita, a minha esquerda e minhas costas, isso vai para a minha vida toda. Me diz uma coisa, como na evolução do ser humano, como os nossos ancestrais influenciaram para que hoje nós estejamos aqui conversando e utilizando redes sociais e meios de comunicação da modernidade. E eu sei que uma coisa não é isolada da outra, não é separada da outra. Nossos ancestrais e orixás e voduns, etc., não viviam numa caverna e que eles não acompanham nossa evolução. A gente está sempre acompanhado deles. E eu acho que eles nos influenciam de forma positiva para a nossa evolução. Tanto é que no Facebook diz assim, faça coisas que seus ancestrais se orgulhariam de ter. Você já viu a History? O canal? Uhum. Sim, várias vezes. Tem uma lenda de antepassados lá onde fala politicamente até das pirâmides do Egito, como foram construídas. Basicamente seria a mesma tese de explicação sobre o que você me perguntou. Como que colocaram certas coisas lá? Como que existia helicópteros, aviões e tantas coisas que foram inventadas pelo homem depois? Será que o homem veio do macaco realmente?
A teoria do Darwin, eu ainda acredito mais na teoria do Darwin do que na teoria do Big Bang e na teoria do barro. Né? O barro é muito difícil para mim. Mas eu vinculo isso à questão ancestral. Será que não teve uma outra civilização anterior a gente? Será que não são esses mesmos ancestrais que emanam certas energias de luz para que a gente consiga realizar um trabalho espiritual e obter um êxito? E às vezes você sente aquele arrepio, como filmes aí que a gente vê, O Sexto Sentido, Código de Cipriato e outros filmes relacionados ao povo do cristianismo, onde mostram evidências de pessoas que têm mediunidade e as pessoas não compreendem isso. Sabe que... Andou na rua e se arrepiou os cabelinhos do nada? Coisa simples que as pessoas às vezes direcionam como nada, mas é uma presença espiritual ali do teu próprio ancestral, se assim for. Que não existe coincidência na nossa concepção espiritual. Nem a nossa conversa que está acontecendo aqui, exatamente, é um ancestral aqui e um ancestral aí conversando. Tanto para o diálogo, para as pessoas assimilarem, ou seja, para levar uma palavra de conforto a quem precisa. E a pessoa tem que saber que o amanhã sempre existe. A gente não nasceu para perder. A gente às vezes se decepciona com algumas pessoas por as escolhas que as próprias escolhem. Mas a gente tem que estar apto a sempre evoluir. As pessoas são aceitas dentro da casa de candomblé por ser homossexuais, por ser bissexuais, por ser lésbicas, porque são aceitas como elas são. Porque nós trabalhamos com o espírito, né, com o corpo delas. Exatamente, só que existe uma série de restrições com relação a isso. A própria Anitta, quando fala em live, a própria Ariadna, quando se exemplifica em live, existem certos resquícios que essas pessoas, por escolhas próprias ou escolhas de vida, têm que ser respeitadas da maneira que são. Assim como as deficiências, certo? Exato. Porque eu sempre digo assim... Tem um culto, desculpa te cortar, tem um culto, até foi bom você falar isso, tem um culto em África, voltado para as pessoas que descendem do vitiligo, entendeu? E para as pessoas brancas com os olhos azuis, entendeu? Que não podem ser iniciadas para santos, mas elas são consagradas por tal divindade. O famoso culto dos Torrossus, entendeu? Que são espíritos que as pessoas têm relacionadas para crianças com síndrome de Down e tudo mais. Existe um culto voltado disso, entendeu? Se eu não me engano, é nas montanhas de Maghreb, ao norte da Nigéria. Eu vi uma tese disso, tive perto, mas não pude estar lá, mas meu irmão teve lá. É um culto voltado para a família de Nanã. Porque no Brasil é conceituado Nanã Goluku ou Nanã, tá? Mas é um culto voltado aos homens em África. Nossa, eu não sabia disso. E é um culto voltado a Yabaim, que é o santo mais velho que Nanã. Tem muita coisa. Tem, mas vamos botar na prática. O candomblé, ele é tão exigente com a formação do nosso caráter e dos nossos valores quanto demais religiões. Sim. Porque na Umbanda, a preta velha cobra que a gente se porte bem, que a gente seja o mínimo de linguarudo possível, o mais pagador de conta no dia possível, que a gente não seja caloteiro, que a gente não seja mutreteiro, que a gente não seja mentiroso, que a gente não seja... Os pretos velhos, eles cobram isso da gente, a dignidade e a honra do índio, do caboclo também nos cobra. Mas aí está a essência da base sólida de uma questão familiar, do conceito de espíritos que viveram no Orum e no Aê. Diferente de espíritos ancestrais que você vai acordar vindo de uma diáspora, de ancestros que você vão possuir seu corpo e você não sabe nem o dialeto que está falando. Mas eles te cobram que tu seja honesto, que tu seja leal, que tu seja verdadeiro, que tu seja... Exato. Como te cobra as responsabilidades com aquilo que você acordou, que são as obrigações que você tem que tomar em altos graus até chegar a ser um sacerdote ou uma sacerdotisa. Por isso que eu falo que não adianta você ter um bolo de dinheiro no bolso, porque não funciona assim em casas tradicionais. Em pai de santo ou mãe de santos, vamos falar assim, vulgarmente falando, porque como eu falo, eu acredito em orientador espiritual, não em pai e mãe de santos. Os próprios santos são seus pais e suas mães. Você que serve a eles, não eles que servem a você. Isso é bem importante. Sabe que eu tenho uma amiga chamada Fernanda, da Oxundocô, que ela de Gravataí. E ela faz uns vídeos muito bons dizendo que nós não... O orixá não é nosso jagunço. Nossa babá, que a gente vai lá e diz, vai lá orixá e mata fulano. Não acontece isso. Não. E esse tipo de ilusão está inundando as casas religiosas ultimamente. Sim, exato. Não só com orixá, não só com Exu, mas também não com conheço caboclos. ela, mas já gostei dela.
um caboclo, eles não estão para nos servir. Porque então a ideia seria a escravização de forças e energias, já que não podemos mais escravizar os corpos. Exato. Exatamente isso. Como um ser humano é mimado, né? E você não vela pro outro se torcer os pés, mas meu Exu tá aqui para me ensinar, a me dar bom caminho, a me dar boas respostas, a me orientar para deixar de ser bobo, surdo, É porque os etc. cultos começam assim, né? A Umbanda pura, vamos dizer assim. A Umbanda um pouco mais quente, a Quimbanda, entendeu? A Angola, aí tem as casas tradicionais e as outras Angolas que tem, certo? A magia negra, aí nós temos culturas do Efã, ou Efon, como quiser chamar, Casa de Xumaré, Alaqueto, Queto, e a cultura ancestral, que é a subdivisão do Jeje, Jeje Marim, que é o culto aos reis, rainhas, príncipes e princesas mortas da Daomé, Jeje Fonte Assante, Jeje Minas, Jeje Daomé, Jeje Sabalu, entendeu? E assim sucessivamente. Eu tenho vários amigos, entendeu? A Jurema, conta pra nós, tem um amigo da Jurema. Tem da Jurema também. Eu tenho contato de um herdeiro e fundador da família do Tumba Jussara. Um ogã que tocou na festa do meu vodu no Rio de Janeiro, que é muito meu amigo, me fez uma homenagem específica. Ele é herdeiro e sangue da família de Tumba Jussara. Tumba Jussara é uma casa tradicional de Angola, entendeu? Onde os cânticos já são diferentes. E a questão de matrizes tradicionais, né? Tem o Axé Pantanal, tem a Casa de Xumaré, tem o Xangô de Pernambuco, tem o povo da Jurema, entendeu? Tem a Jurema equivale a Umbanda ou são rituais diferentes? Equivale a Umbanda. Digamos assim, como se fosse uma questão de nação dentro do batuque, vamos dizer assim, tá? É o que equivale a Jurema. E assim sucessivamente. Só que aí, tipo, hoje, por a questão da comercialização, tem povos Lucumi, entendeu? Tem cultura, a Wicca, entendeu? E tem tantas outras coisas. Mas a Wicca não entra dentro da Umbanda nem da Jurema, né? Sim, mas tem questões de templos em São Paulo que propagam certas ideologias bem diferentes dos povos da Wicca e da Suíça e da Alemanha. Ai, deixa eu te contar um troço. A gente foi... Desculpa te cortar. Já voltando aí, eu dei uma entrevista para o programa da Magali Amboni, para o portal NG Plus, na cidade de Criciúma, em 2018, onde ela mencionou um culto relacionado a esse, tá? E para o programa Avesso da Pittsburgh também. Eu mencionei essas duas questões lá. Desculpa. Nós fomos num festival em Rio Grande, que era um festival de música religiosa. Uhum. Só que nós nos deparamos com uma situação bem curiosa, que eles iniciaram no palco cantando para cigano, tá? Com pandeiro, com violão, castanhal, não sei o quê. Mas depois já puxaram pro tranca-rua, puxaram pro não sei o quê, puxaram pro não sei o quê. Tudo naquela bandinha ali de violão. E eu acho que o embranquecimento da religião, ela está sendo preocupante. Sim. Ou seja, a minha preta velha... tanto faz para ela chegar com palma ou com tambor, ou no silêncio, certo? Mas na ritualística é bem curioso. A minha avó, por exemplo, ela tinha um amigo que ele, quando vinha de campanha, ele queria cantar os pontos com uma gaita e a preta velha deixava, porque era a forma dele homenagear a preta velha. Mas não que aquilo fosse ritualístico ou para aquele momento, ou além daquele momento. Era só aquele momento que ele cantava ali, ele era um senhor idoso que ia lá fazer homenagem para o preta velha, etc. Mas não fazia parte da ritualística. Então tem coisas que estão sendo modificadas desnecessariamente. Eu quero saber se essas modificações já estão prejudicando o candomblé, como estão prejudicando a Umbanda e a Quimbanda. O candomblé é muito fechado, certo? Sobre suas matrizes e suas essências. Nada se modifica, só se troca os tronos e se bota os atual regente. Essa ideologia não é mexida. Historicamente, não tem nada acima disso dentro do Brasil e dentro da diáspora brasileira. Então, voltando para essa questão histórica, então quer dizer que o candomblé e a sua ancestralidade viu de longe e ajudou intuitivamente ao crescimento social, mas não
de forma, eu não tenho espanhol aqui, mas de forma nenhuma sofreu influência dos que ela influencia. Não. Ah, acertei. Exatamente isso. Você pode começar com a base da Irmandade da Boa Morte. Uma igreja voltada de mulheres do Pelourinho, negras. Tá, mas é católico, né? Sim, é torcer pro time vencer. mas, O time contra. Não é nem torcer pro time contra. Eu usei esse exemplo sobre fundamentações, porque muitas dessas negras respeitavam a ideologia de época dentro da religiosidade brasileira. Geracional. É uma questão social, mas geracional. Exatamente. A geração delas tinham por comportamento social agir dessa maneira. Depois da Lei Áurea e tudo mais, que foi vinculado às casas, templos e tudo mais, entendeu? Mas antes disso, não. Antes disso, era atrás das senzalas e quilombos. Atrás da senzala escondido. Não podia. Ou seja, a estrutura material e os dogmas religiosos foram criados pós-Lei Áurea. Mas os rituais vieram do navio. Exato. Isso não se perde. Então, seria correto dizer que a formação social das comunidades negras em virtude da Umbanda também foi criada dentro das senzalas e dos quilombos, só que a estrutura material e, vamos dizer que legal na lei, a existência foi também pós-Lei Áurea. Sim, só que a Umbanda tem um acervo maior porque teve a questão do cristianismo. Porque eles eram obrigados... a Ameríndia, né? Da religião Sim, mas eles eram obrigados a fazer as questões culturais da época da culturização. Ou era isso ou morte, né? Então, era subserviência ou morte, exatamente. Não é independência ou morte. Mas, existem evoluções e a base disso tudo, da gente comentar sobre algumas coisas, ou de trazer teses, trazer cursos ministrados num workshop, de outras situações, é para mostrar que existe muito mais do que as pessoas apenas acreditam. Isso, com frequência também digo que religião não é pegar uma garrafa de cachaça e se arrodear no meio do salão. Porque tem que ter a base teórica para te saber do que se trata. De quem é o teu preto velho, a história de vida daqueles que eram contemporâneos ao teu preto velho, do teu africano, do teu baiano, quem são. Exatamente isso. Então é uma tecla que eu não bato sozinha. Não, por exemplo, no Batuque Rio Grandense ou na Umbanda que tem pra cá, vocês tocam pro africano. Que no Rio de Janeiro você toca pra caboclo. O caboclo de couro, boiadeiro. Exatamente isso. Eu fui numa sessão uma vez lá no Rio de Janeiro com o Braulio do Oxalá, meu amigo. Beijo Braulio, eu tenho que mandar o link pra te ver. E o Braulio nos levou numa sessão que iniciava 1h da tarde. E a gente achou estranho, porque aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos esse hábito de fazer escondido ainda. Então, por isso e por outros N motivos, se fazia sempre à noite. E a gente se surpreendeu, eu e meu irmão nos surpreendemos de ir num ritual que começava num sábado, 1h da tarde. Sim. Então eles começaram e o ritual deles já trabalhando com caboclo, depois passando para boiadeiro, e preto velho, e depois à noite, quando caía a noite, para o Exu. E era toda uma compilação. Mas isso tem até hoje na Serra Velha em Petrópolis. Com os médicos que dão passagem. Mas tem casas antigas na Serra Velha em Petrópolis. Petrópolis é a cidade imperial. Sim. Tá? Onde tem o Quitandinha, o Palácio de Dom Pedro e tudo mais. Então, isso ainda tem hoje lá. Então é um hábito que não morreu ainda. Como de cigano, eu conheço um terreiro do Cigano Guarapari lá que é antigo, entendeu? Então existe muito mais. Hoje você não vê caboclo ventania, você não vê uma série de caboclos antigos que existiam, entendeu? Como Exus antigos. Hoje é difícil, hoje as pessoas têm, digamos assim, eu tenho tal divindade porque é mais conhecida que outras. Sabe que antigamente, isso me chama muito a atenção, antigamente os Exus diziam, eu sou da falange, por exemplo, eu sou da falange do Cruzeiro, eu conheci uma pombagira de uma senhora velha, bem velha, que era a Tagarela, e ela se dizia, eu sou a pombagira Tagarela, mas esse nome me deram porque eu trabalho na falange do Cruzeiro, e eu sou uma pombagira de Cruzeiro. Eu não lembro o nome da mãe de santo agora.
Eu sei que a gente fez uma quimbanda, né, em homenagem a essa pombagira de uma senhora velha de Rio Grande, eu acho que é de Bagé, eu acho. E essa pombagira dizia que elas tinham um nome. Eu sou pombagira cigana, mas meu nome é tal coisa. Mas tem isso, né? Mas é raro. É Por quê? raro, Porque não. não é moda. E não é divulgado. Mas não é moda. Sim, mas é que em Então, cada todo matriz você tem o respeito e a hierarquia de saber realmente o que pode falar e o que não pode falar, entendeu? Não, o que eu quero fazer, a contrapartida é de quando surgiu a moda que as padilhas eram as mais bonitas, surgiu 400 pessoas dizendo que tem padilha. Entendi. Né? Aí quando surgiu a moda que a pombagira, a mulambo era a melhor, 400 mulambos. Quando surgiu a moda que Maria Quitéria, eu acho que eles tomaram conhecimento que Maria Quitéria era mais guerreira e menos feminina, surgiu 200 mulheres que não eram com o seu lado feminino aguçado, recebendo só Quitéria. Uhum. Aí, agora a moda, não se sabe, né? Da caveira, do forno, da figueira. Figueira, agora apareceu 300 figueiras. Até então não era, ninguém sabia que existia, então ninguém recebia. Não é sobre isso. Sim. Infelizmente não é sobre isso. Aí é meio complicado. E a quantidade de tranca-rua que tem? Tá, mas e o Pantera Negra? E o Pedra Negra? Uhum. Né? E o Dentro Duas Cabeças? E o... Pois é. Cadê esse povo aí? Né? O Bicho Porteira, ninguém quer? Tipo, é sorteio de bingo? Essa concepção da modernidade, por isso que eu te perguntei sobre o Google, essa concepção da informação que antes não saía da porta do terreiro, e hoje em dia sai da porta do terreiro, tem segredos internos, é tudo fofoca, é grupo do WhatsApp, não sei o quê. Esse tipo de coisa, ele deturpou o conhecimento e dificultou a aquisição do conhecimento. Sim. Porque ali, tu não quer ouvir mais do velho que tá pra te contar, te ensinar. Como eu vou te falar, exatamente. E as matrizes não abrem assim o conhecimento. Muitas pessoas vão buscar com dinheiro e com coisas e tomam porta na cara. E às vezes vai embora, atravessa os portais de existência com eles, porque eles não nos julgam merecedores desse conhecimento. Mas exatamente, não acontece isso. Imagina uma pessoa com 60 anos de batuque ir pra lá e ficar no chão, sentadinho no chão e aprender tudo dentro de uma roça de candomblé. Você acha que a pessoa teria capacidade de fazer isso? Nem vontade, porque o ego não ia permitir. Mas era uma questão que talvez a pessoa precisasse passar por uma questão de cultura ou de destino. É o karma que eu digo. Não pode ter escrito que tem que viver isso aqui. Tu vai embora sem esse conteúdo? Não. Eu quero ir embora com o conteúdo inteirinho da programação ali que me fizeram. Mas é uma questão de escolhas, a vaidade pessoal. Entendeu? Que é exatamente aquilo que você falou na primeira parte da entrevista, o egocentrismo. Eu critico muito no Pode Aldeia o comportamento das pessoas, dos seres humanos, dentro do ritual alheio. Isso eu critico bastante. Por quê? Porque se eu vou na tua casa e todo mundo reza de joelho, eu vou me ajoelhar. Uhum. Eu tô olhando, tá todo mundo de joelho, não tem por que ficar de pé. Entendeu? Tá todo mundo rezando, não sei o que lá, eu vou rezar também. Por quê? Primeiro, respeito à ancestralidade da casa, ao dono da casa, a toda a vivência que essas pessoas tiveram como seres humanos e como médiums, e como eles captaram esse conhecimento da ancestralidade. Eu sou poeira estelar. Eu estou observando as pessoas e observando o meu comportamento para adequar ao meu ritual e ao ritual alheio. Então, o que eu critico é a falta de respeito e adequação. Sempre vou fazer isso. Por quê? Porque tu tem a tua história de vida. Como eu vou ter que se respeitar assim? Exato. Mas eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre fui muito bem respeitado nos lugares que eu frequentei. Entendeu? Porque eu nunca precisei chegar num ambiente, pode ter 300 Exu, 20 Exu, 10 Exu. O espírito vir me reconhecer e saber quem eu sou. Não preciso falar quem eu sou. A entidade está ali. Eu tive uma prova disso nessa cidade mesmo, onde eu fui muito bem respeitado com elogios por uma divindade de uma pessoa. Não posso falar aqui na live em respeito, porque eu não perguntei para ela se ela me autorizaria. Mas, tipo, em respeito, e eu digo, atravessei 2.430 quilômetros de distância para ser reconhecido por uma divindade que realmente estava no corpo daquele rapaz. E isso para mim merece muito respeito e grandeza. Só
que eu sou professora, e em virtude disso eu uso exemplos bem lúdicos. E um dos exemplos lúdicos que eu costumo utilizar é que a espiritualidade não conhece geografia. Exatamente, porque tipo, se você é reconhecido aqui, você é reconhecido em qualquer lugar. Eu não preciso usar um anel de búzio para a pessoa saber o propósito desse anel de búzio, porque as pessoas botam anel de búzio por vaidade e não sabem nem que aquilo dali tem uma ideologia por trás daquilo ali. Tu tem que passar etapas para botar aquilo ali. Exatamente, aquilo ali para vir para tua mão existe rezas, orôs e fundamentos. Não são parcelas do cartão de crédito na loja, querido, não é. Isso que eu estou usando aqui se chama Rungev. Isso aqui é a joia sagrada do povo marinho. Nossa. Não é qualquer pessoa que tem isso aqui no pescoço. Só de eu estar usando isso daqui, pertence aos 3 reis da cultura de Jeje. Sobo, Vodundan, Obesen, como quiser chamar, e Sapatá. O espírito tem que me reconhecer só por isso. Mas eu não preciso nem estar mostrando. Não, mas para que tu tivesse ostentando ele no pescoço, teve muitas etapas a serem vencidas. Não é eu comprar. E eu te digo assim, não são etapas só de dinheiro, não. Eu tive que provar realmente que eu tinha alguma coisa no meu corpo para estar com isso daqui. E foi me colocado por pessoas bem velhas no santo. Onde eu mereci ter essa joia no meu pescoço. As pessoas não sabem nem o propósito do Nagdibá e botam um Nagdibá no pescoço porque acham bonito. Não, desculpa, tu foi muito longe. Me desculpa, foi muito longe. O pessoal não sabe a função do mieró. E a diferença do mieró para um banho de descarga. Desculpa, é o básico do básico. Se o pessoal não sabe a diferença de fazer um com água gelada e macerar e o outro com água quente, a pessoa não sabe a diferença de uma água quente para uma água fria. Não, quando tu acha que eles vão saber o que é um Nagdibá? E eu queria que se esforçassem, mas as pessoas não sabem. Pois. E a vaidade delas em dizer, eu tenho tantos anos na religião, mas não aceitar que eu não sei o básico. E eu não estou apontando o nome, eu só quero que as pessoas façam uma autorreflexão sobre isso. Entendeu? Não precisa nem te acusar. Levantar a mão, eu não sei, não precisa. Certo? Ouçam e entendam que se eu não sei, eu vou ter que buscar esse conhecimento. Sim. Exatamente. Basicamente, a nossa live em si está sendo muito mais um bate-papo legal e interessante, onde a gente faz uma reflexão de conhecimentos, de valores, para mostrar para as pessoas que o amanhã sempre existe. E as pessoas que querem se dedicar, basta elas saberem buscar a verdade. E o que eu tenho hoje não basta. E assim, não basta. A verdade não sou eu que estou falando. Tem museus, tem livros, tem estudos aí. E tem outras pessoas como eu. Então não sou só eu o único. Qualquer pessoa pode trazer esse conhecimento, explicar o porquê que tem um culto de Ilessá e Egungun na ilha de Taparique, Barro Vermelho, na Bahia. Por que que Egungun é chamado de Enicutitós ou Cucutós? Por que que Egun não é Egungun? Por que que o culto às Iás, ou no mesmo falando, Iami, entendeu? Tem outra situação que vem a ser um culto voltado das Conancis, que as pessoas não sabem, ou Esqueneces, que também não sabem o que é. Por que que existe tanto conhecimento e palavras que o senhor fala que bota no Google e aparece? Por que que eu nunca vi isso? Porque você nunca buscou? Ou porque você nunca se dedicou ao querer saber? Eu falei logo no início da live. Imoran Atimoye, o conhecimento que leva a sabedoria. Isso não se muda. Não sou eu que estou propagando. Tem vídeos documentados de pessoas mais velhas que eu. E assim é a realidade. Eu vou deixar depois meus telefones, as coisas todas que você precisar aí, você coloca junto da live, tanto no YouTube como nos outros portais de canal que você quiser. Vou estar um período grande aí na cidade, o que precisarem pode contar comigo. Tenho ideias, não falei ainda, de abrir uma loja com produtos africanos tradicionais. Que ótimo! Trazido de fora, entendeu? Eu sou uma consumista, contumaz. E vamos ver o que vai acontecer com relação a isso. Mas eu estou falando de favas, essências, coisas que as pessoas desconhecem. Como essa fava pertence a esse orixá e eu nunca sabia disso. Por que que se reza isso para fulano de trás?
Trazer livros, enciclopédias, entendeu? Vestes, vestimentas. As pessoas podem usar nas suas roupas de santo, nas suas casas, entendeu? E aprender a valorizar aquela pessoa que é líder naquela casa espiritual com respeito. Não por ser um inimigo, porque tem mais do que eu, porque o carro é melhor. Nossa! Aí a gente tinha que chamar um psiquiatra, porque isso acontece com frequência. Dida, você é muito engraçado. É verdade, é verdade. Eu acho que, sinceramente, eu não sou carente, então eu não preciso de amor que me amem, me amem aí, me aplaudam o tempo inteiro, eu não preciso disso. Mas acontece que eu acho que 70% das pessoas que estão na religião hoje não precisavam do Pai de Santo, precisavam de um psiquiatra. Porque coisas que estão acontecendo sobre liberdade, que não conseguem fazer esse equilíbrio entre o antigo, como eu havia dito, da doutrina do medo, com o que é real e atual e moderno, mas também manter o respeito e a hierarquia. É uma dificuldade muito grande isso. E só para salientar uma coisa que você mencionou, que agora eu lembrei aqui, o mesmo santo iniciado no Batuque não quer dizer que seja o mesmo santo numa casa matriz, tá? Não é o mesmo santo de candomblé, que é o mesmo santo de nação. De nação conceituada para o Batuque. Tá, pode ser que seja, pode ser que não. Não é. Não é? Não é. Às vezes, a árvore genealógica da pessoa e tudo mais tem outro conceito. Certo? Nossa, para mim isso é novidade. Os jogos do Batuque são muito mais intuitivos, voltados de orixá por propósitos pessoais ou de evidência do médico que está atendendo a consulente ou consulente, entendeu? Mas um jogo de Odum, de Ifá, vai mostrar realmente o espírito ancestral daquela pessoa. Ponto. Para por aí. Então pode ser que eu por ser de Xangô na nação do Batuque do Rio Grande do Sul, talvez jogando não seja nem Xangô. Exatamente. Como você me disse que o Aganju veio parar no Batuque? Se o Aganju é um orixá da cultura nigeriana. Me explica? Vai faltar tese para você e para muitas pessoas? Verdade. Entendeu? É simples. Sim, tem ramificações e conceitos que a Aganju nem era da família de Xangô. Ah, existe muita coisa que falta. E talvez o nome seja até outro. E que nem seja que o só rei é revelado em determinadas situações. E que nem seja o rei do vulcão e da pedra. Eu já vi isso também. O verdadeiro rei da família Zo, da família do raio, se chama Revier, o raio sagrado que desceu do céu. Ou Revioso, ou Revioso, como quiser chamar. Existe um culto para isso. E é um vodum, não é um orixá. Ancestral. Ancestral. E como ocorreu essa diferenciação? Sempre teve essa diferenciação. As pessoas que não se dedicaram a pesquisar. Os orixás são elementos da natureza, não são ancestral. A palavra Oxóssi quer dizer o quê? Uma caçadora amazona. Odé é orixá. Tem tese, tem textos disso. E por que Otim não é orixá? Porque o Otim é outra situação. Eu sempre tive curiosidade do Otim. Não posso falar em live. Não, mas a gente eu posso de falar outra pessoalmente. maneira. Mas o Otim tem outra situação. Outro conceito. Entendeu? Mas se tem uma sacerdotisa desse santo me perguntou isso na cidade de Jaguaruna. Mas eu te explico pessoalmente. Mas existe conceitos totalmente diferentes disso. Sim, porque no Batuque Rio Grande do Sul temos Otim, mas não temos Iroko. Temos... não temos o orixá do tempo, nós não temos Oxumaré. Nós não temos. E eu gostaria de saber por que especificamente esses não são cultuados aqui. Porque são os 12 e esses 12 se multiplicam entre sobrenomes e indígenas. Por causa que faltou conhecimento. Você teve a mistura de essências. Ijexá é uma cultura de Oxum. O Jeje é uma cultura Vodum. A Cabinda são descendentes do povo de Odudua, de Oni de Fé. Oió é outro culto. Se misturou um pouco de cada um e se concretizou esse culto regional do Batuque rio-grandense. Que eu não estou criticando, acho valoroso, acho lindo. Eu acho que nessa questão histórica, essa mistura de nações... A gente senta, faz um bate-papo e bota pessoas de casa matrizes que vão te fazer as mesmas perguntas que eu. Me explica, Jaganju. Me
Explica aí o assentamento do sapatão. Tradicional. Sabe as invocações? Sabe as coisas? Como saiu do original para os derivados. Exato. E não de digo que maneira assim, não os digo derivados. dos originais para os derivados. O que ficou dos derivados, vamos dizer assim, foi o que eles sabiam passar. Ah, o que entendi. faltava é o que está, digamos assim, do primeiro, do segundo grau e da faculdade. Certo? O candomblé talvez seria a faculdade? Prezinho, talvez. A questão do prezinho. Não, mas eu vou falando primeiro, segundo grau e a faculdade, entendeu? Porque vocês têm o Irumalé todo sentado, entendeu? Sobre segmentos. Mas, tipo, são fundamentos totalmente diferentes. Hierarquias totalmente diferentes. Tempos de santos totalmente diferentes. Tá, mas também não entra essas questões dos países serem diferentes, que a pessoa tem uma tradição naquele determinado país que difere do outro país, do continente África, e que misturados nesse navio negreiro surgiu um terceiro, e quando chegou em terras brasileiras surgiu um quarto. Não, porque a Casa Matriz em Salvador tem 480 e poucos anos de história e tem o mesmo assentamento que tem em África. Por que de vocês é diferente no Rio Grande do Sul? Tá, mas isso que eu gostaria de saber, foi essa a minha pergunta. Mas você entendeu o que eu estou falando? Claro! Como se deturpou tanto? Exatamente. Favas, é invocação. Você sabe o que é um ritual de saçanha? É folha, exatamente, isso tudo. É o ritual de saçanha. Tudo é diferente. O sangue branco é o sangue das folhas. Até porque a fauna e a flora são distintas. Existe um culto só para oriçar, vamos dizer assim, o Dorunzés, que já chama assim, no Maranhão, somente com sangue vegetal, somente com sangue branco. Sim, mas o sangue vegetal que nós usamos na Umbanda. Entendeu? Claro que tem mas aí não Umbanda que corta. Não Umbanda tradicional, camarinha, todas as coisas que tem, se tem outras situações, exatamente como você mencionou. Entendeu? Mas, tipo, é questão cultural, entendeu? A busca do conhecimento. A explicação disso. O porquê. Entendeu? Na história em que nós nos encontramos, por que tu supõe, porque eu vou dizer que tu vai supor, como eu também suponho, porque nós não detemos a verdade por vivência, mas por conhecimento teórico. Nessa sociedade que a gente vive, neste momento, recém estão pulando os conhecimentos sobre o alto amor negro, o amor sobre a história negra. E eu suponho que as histórias lusitanas e o candomblé têm uma grande importância, se não a principal, neste despertar. O que eu quis dizer? Que nos anos 80, quando se fez 100 anos de Lei Áurea, todo mundo ainda louvava a Princesa Isabel como a salvadora dos negros. Hoje, talvez, movidos pelas histórias e pela questão social do candomblé, se tem versões distintas do que o colégio nos ensina sobre a história. Por isso que eu acho que o candomblé ele foi o precursor de trazer a verdade, desenterrar as verdades negras e as verdades históricas sobre a escravidão. Professor Eduardo Fonseca Júnior, da Universidade do Rio de Janeiro, falava muito sobre isso. E a base das teses que ele usava era a ideologia do candomblé e principalmente dos escravos que desembarcaram nos portos em São Luís do Maranhão e no Rio de Janeiro. Não estou sendo egocêntrico ao falar não dos que desembarcaram no sul, porque foram bem menos os que desembarcaram para cima, entendeu? Então, tipo, os cafezais eram muito maiores para lá do que os italianos que vieram para cá para baixo. A República do Café com Leite, exatamente. Lembra? Então, por isso que é uma questão cultural. As pessoas às vezes querem propagar um profano ou um culto sem tese conceitual de saber o que está se falando. Então, é essa a ideologia. As pessoas acham que você chegar aqui e falar que o Batuque tem 186 anos de história, você está sendo um egocêntrico e está criticando, mas não é, gente. Está no Diário do Comércio, era o jornal da época, está lá para todo mundo ver. As descendências e a fundamentação do Batuque vem da tese de matrizes. Não é segredo para ninguém. Então as matrizes são os precursores disso daí. Hoje se tem festividades na Globo, passagens em novelas e tudo mais para mostrar o que aconteceu no passado.
Mas quantas pessoas sofreram para estar vivendo isso agora? Quantas dores tiveram essas famílias? E eram os negros. Eram as pessoas que não tinham estudo. Ainda temos essas questões sociais muito latentes, não é? Não só em relação à intolerância religiosa, mas o racismo religioso, racismo social, étnico, não é? Todo mundo diz assim, mas Livramento tem muito árabe e tem muitas pessoas de nações do Oriente Médio e eles também sofrem preconceito, mas fisicamente falando, tu não segura uma bolsa quando passa um árabe. Tu segura uma bolsa quando passa um negro, entende? Tu nunca vai ligar uma briga de bar a um árabe. Tu vai ligar um negro, já tá fazendo negrice. É o que faz, né? E essa força, esse comportamento muitas vezes justificável pelo comportamento do negro, vem dessa baixa estima que eles nos produzem e por isso que eu sou extremamente preconceituosa com um negro que não é de matriz africana, com um negro que não é de matriz ameríndia. E aí, por quê? Uma pergunta. Por que eu te digo que eu sou preconceituosa? Porque eu acho que quando tu não conhece a tua história, não conhece a tua verdade, não conhece as tuas origens, não acredita que aquilo tem valor, tu já te desvaloriza com comportamentos que depreciam a tua imagem e a tua vivência nessa terra neste momento. Então eu estaria desvalorizando minha bisavó, que sofreu, minha avó que sofreu, minha mãe que sofreu, todas que foram empregadas domésticas que sofreram, tudo quanto é tipo de abuso psicológico, etc. Eu estaria desmerecendo toda essa luta se eu fosse uma bêbada baixa e com um comportamento reprovável na sociedade que a gente vive hoje. Não é que eu seja escravizada ou engessada por o ideal do bom comportamento. Mas eu acho que essa religiosidade me presenteia a oportunidade que elas não tiveram. Em razão disso, eu tenho que honrar todo o sofrimento delas nesse sentido. E isso vem com o meu comportamento. Exatamente. E eu te faço uma pergunta assim. Imagina eu, branco, sendo aceito dentro das casas de negros no Rio de Janeiro. Como deve ter sido? Um monte de beijos torcidos arregalados. Meu sacerdote é de São Luís do Maranhão. E minha mãe pequena, que é a mãe carnal dele também. Negros dos olhos azuis. Retintos, da gengiva roxa. Exatamente. E com beicinho aqui pra ti, ó. Medindo e pesando já. Teria realmente que ter alguma coisa ali no corpo, né? E aí, eu acho até... Desculpa. Eu estou até invadindo campos que não são meus. Eu acho até que os testes seriam muito maiores contigo do que qualquer outra pessoa. Gigantescos, mas se um passou por 3, prefiro não comentar. Tu tem que passar por 23 para poder acreditar. Exato, né? Prefiro não comentar. Porque é assim. O branco e o mais clarinho também é tudo na mesma panela, né? A cobrança vai ser triplicada. Mas certas coisas servem pra gente evoluir. Entendeu? Mas, além da evolução, faz parte da experiência para a vivência. Porque como é que tu vai cobrar os teus filhos se tu não tiver vivido isso? Exatamente. Porque se a gente está na sequência. Por isso que eu digo, você só pode dar o que você tem. Porque a ludicidade das minhas explicações nós somos aquela corrida de bastão que tem na Olimpíada. Eles correram um caminho, a partir de agora passaram para mim, eu tenho que correr outro caminho e dar para o próximo que vai vir no caminho. Exato. Então, se eu não aprender o que eles aprenderam, claro que eu não vou pegar o conhecimento todo, porque seria muita vaidade da gente dizer que as vivências... Eu tenho vários amigos, por exemplo, eu tenho o Rafael Zodavi, que tem um culto da Fala do Umboendo, que é um culto totalmente voltado dentro da liturgia vodun tradicional, entendeu? Como eu usei o exemplo de falar do Baba King dentro do culto nigeriano, entendeu? E assim sucessivamente eu conheço várias pessoas, várias, em todos os segmentos. Orixá, Vodun, Sinquis, entendeu? E assim como o do Batuque, pessoal. Como é que tu entrou pra religião? Conta pra nós. Olha... Tua família já era, tinha meus alguém... Meus tios já eram, entendeu? Tanto minha tia e a Miriam, entendeu? De Sobá, pertencia ao Engenho Velho da Federação, uma menininha do Cantuá, Raiz, Casa Branca do Engenho Velho. Ela é filha de Alvinho do Xuguier, em Paciência, no Rio de Janeiro. E meu tio é Antônio de Airá,
entendeu? Foi iniciado por Isaías de Bessem, da cultura Vodun, no Nagô Vodun do Rio de Janeiro. E acabou que eu fui viajar para algumas situações e acabei passando mal e tudo mais, e tive manifestação de Vodun dentro dessas casas tradicionais. E aí, sucessivamente, foi a evolução espiritual que eu tive. Entendeu? Eu não viro com caboclo, com preto velho, nada disso. Eu comecei de cima para baixo. Entendeu? É totalmente diferente da Umbanda, que você vai desenvolver isso. Entendeu? E aí, com essa evolução, eu ganhei tempo para poder aprender, para poder estudar, porque eu queria entender como um espírito negro que vira no meu corpo e fala vários idiomas que eu não sei falar. E você vê vídeos e acorda, pô, ele fez isso, e você fica assim, é uma coisa surreal, né? Então, pô, eu nasci lá em Livramento. Como que aconteceu isso? Por quê? Você se pergunta, né? Eu me pergunto mesmo assim. Eu não tenho metade desse conhecimento aí, eu me pergunto. Então, tipo, Ifá veio para me dar essa sabedoria, essa compreensão, esse discernimento, de saber que, às vezes, o destino, por ser mutável, ele acaba fazendo a gente evoluir. E a gente acaba conceituando valores, conhecimento, por as situações que você passa na vida e você aprende. Então, por viagens, por conhecer pessoas, porque às vezes você pode conhecer uma pessoa por comprar uma passagem apenas na rodoviária e aquela pessoa te tratar bem. Era aquele propósito de vida que você tinha com ela naquele momento. E depois nunca mais vê aquela pessoa. Eu falo uma coisa bem interessante agora, que nos faz pensar sobre, vamos pensar sobre o que tu disseste, sobre esses propósitos de vida, sobre essa missão religiosa. Porque eu quero que tu dê essas palavras de esperança para as pessoas, porque as pessoas hoje, elas enxergam a religião como ou um meio de canalização, já que eu não me dei bem profissionalmente, eu não me dei bem não sei o quê, e eu preciso de um status de poder. E esquecem que é missão. Então a diferença da teoria para a prática é viver a religião. Exatamente. A religião não é um folclore apenas. É uma questão de você saber viver, aprender com os seus mais velhos, compreender o propósito. O que tem numa vela? O éter, o fogo, a água, tudo ali. Energias do universo que sem ela você não vai fazer nada. As pessoas não sabem aqui em Livramento, como no Rio Grande do Sul, o que é uma tinçã. Você sabe o que é uma tinçã? Não. É uma árvore sagrada, específica a deuses antigos, em casas tradicionais fundamentadas, rezadas e conceituadas hoje, como o próprio baobá em África. E às vezes as pessoas chegam num pé de uma tinçã e passam mal e caem bolada lá, ficam 2 dias bolada lá, para provar realmente que estão com santo no corpo. Para as pessoas chegarem e verem realmente que tem, ritualisticamente falando, entendeu? Existe muito mais coisas que só é escolha do, entre aspas, tranca a rua, Maria, Padilha, etc, fulano de tal. A superficialidade do ego. Eu sou do ego e quero isso. Não funciona assim. Não funciona assim. Está escrito no destino. Cada um tem o seu. Eu quando era criança queria ser filha de Oxum. Hoje eu coloco dourado em tudo que eu posso, mas eu não sou filha dela. Mas tipo, a mensagem que ficaria seria a mesma mensagem que eu usei ali, entendeu? E a gente sempre tem que saber valorizar conhecimentos, cultura e aprender. E um dia não passa na frente do outro, o que tem que acontecer vai acontecer de uma maneira ou de outra. Há forças que às vezes a gente não consegue suportar. Esperança, dá palavras de esperança, porque as pessoas às vezes acham que estão ou em depressão, ou esquizofrênico, ou que eles acham qualquer explicação física ou emocional para a sua mediunidade e fogem dela. Porque todos nós temos um nível de mediunidade, correto? Certo. Só que uns são para manifestação, outros não. Exato. Então, me ajuda a explicar. Logo no início a gente conversou lá, e de Carlos, onde eu falei o Gazeked. Imagina se para mim ter passado certas situações eu tinha que ter uma possessão ou uma questão individual de um espírito. Imagina para as pessoas que fazem toda a ritualística acordada. Realmente tem que ter algum espírito que encosta do lado para não sentir dor e tudo mais. Isso falando do candomblé.
Então existe muito mais do que fé e amor. As pessoas se doam por aquilo ali. As pessoas vivem aquilo ali como sua família. Hoje falta isso. As pessoas querem chegar com uma roupa melhor do que outra. E não é isso que o santo quer. O santo quer amor, quer verdade, quer compaixão, quer sinceridade. Quer entrega, quer devoção, quer doação. Exato. Quer amor. Entendeu? É exatamente isso. E isso falta em muitos lugares. Eu usei o termo, né? Alaf, Ashebum, Shoroaie, que a paz prevaleça sobre a terra. Porque é um termo que vem dos meus ancestrais, dos meus mais velhos. Isso não vai se modificar. Você pode escolher uma boa roupa, uma joia de ouro. Mas será que vale tudo isso? Ou a divindade só está olhando para você e falando, não vale tudo isso? Às vezes uma vela bem acendida resolve muito mais do que uma série de coisas. A fé está dentro do coração das pessoas. Basta as pessoas acreditarem. Essa talvez seja a melhor mensagem. Eu também acho. Eu também acho. Eu acho que se nós nos doarmos realmente para tudo o que eles têm para nos ofertar para o nosso crescimento, nós seríamos futuros ancestrais veneráveis. Exatamente isso. Porque nós temos que ser exemplo. Os melhores que nós pudermos. Mas sempre lembrando que dentro da nossa humanidade nós temos erros e acertos. E esses erros e acertos é o que possibilitam que a gente aprenda. Se a gente não errar que aquilo ali, que botar o pé naquele buraco vai nos machucar, se a gente não tiver essa experiência, a teoria sempre vai parecer pior. Então eu acho que a gente tem que aprender fazendo, vivendo. E hoje em dia parece que está faltando isso. As pessoas não se dedicam e eu acho que eu também me cobro bastante dedicação. Acho que todos os maiores que utilizam de mim como médium para a multiplicação dessas verdades, eles me ensinam a ser melhores e me cobram. E nem sempre de uma maneira bem dócil e querida e gentil. Ah, isso é normal. Pode ficar tranquilo que isso é normal. Acontece, só troca o endereço. Não é que eu seja mimada e caprichosa, mas eles me ensinam da forma mais severa possível. Essa delicadeza do emburramento não existe dentro da religião. É verdade. Para quantas vezes eu queria sair da casa do meu pai e nem falava, nunca mais eu vou voltar aqui. No outro dia eu tava lá. Porque a gente não tem querer. Pois é, né? Existe força maior que a gente. Sorte a nossa! Se dependesse de nós, nossa, era uma bobagem na outra. É verdade. Eu vou deixar depois esse telefone com você e você coloca aí para as pessoas que se interessarem e tudo mais. Certo. Eu quero primeiro agradecer a tua presença, teu axé, teus conhecimentos, tua verdade e a tua abertura de vir trazer pra gente esse conhecimento dessa forma. Porque eu já entrevistei pessoas que tinham um conhecimento muito menor do que o teu e um ego que não cabia dentro desse terreno. Então eu te agradeço por ter vindo ao Pod Aldeia, doar teu tempo, doar pitados do teu conhecimento para o despertar da pesquisa e quem sabe também da fé de muita gente. E eu, além de grata, eu virei fã. Muito obrigada. Eu vou deixar uma mensagem de carinho, primeiro em nome de Xangô, Grata. em nome da sua casa, do seu axé, Calma. em nome das pessoas que eu tive contato nos últimos dias, e eu deixaria a mensagem de Vodun Dambê, que é o Vodun mais sagrado dentro do culto ancestral. O meu avô usou essa referência numa festa que ele deu em Santo André para mais de 5.000 pessoas. Tá no YouTube, para quem quiser ver o meditado em si. Ele deixou a seguinte mensagem: Toquei no Vodun na Cuejô, Peberei Linhó, Elinhó, que a rola da Ambala abençoe a vida de todos, traga bastante conhecimento. Dambala é a cobra do conhecimento, tá certo? Que isso simbolize o crescimento não só para você, como para os seus, mas para todas as pessoas que quiserem ouvir uma palavra e saber um pouquinho mais da questão cultural. Muito obrigada. E assim seja, assim será. Vodun Sanorri, axé. Axé. Obrigada.